Nessa madrugada, mais ou menos às 3h30 da manhã, o jornal o Globo publicou uma matéria sobre o ministro Alexandre de Moraes, onde diz que, diante da pressão, por anistia, diante da pressão exercida pelos bolsonaristas no Congresso Nacional, o ministro buscava se aproximar da classe política e ampliava acenos enquanto modulava as decisões. Bom, que o ministro é um ser político, todo mundo já sabe, isso não é novidade para ninguém. Afinal de contas, a Suprema Corte como um todo tem se imiscuído em assuntos do Legislativo há muito tempo. Só que isso tem se intensificado e a gente pode dar alguns exemplos, Um deles foi aquele fatídico jantar na casa do próprio ministro, onde ele abriu as portas de sua casa para alguns colegas da corte, para o Alcolumbre, presidente do Senado, para o Hugo Mota, presidente da Câmara, para o superintendente da Polícia Federal, o PGR, dentre outras autoridades. Dizem que foi nesse jantar aonde o Hugo Mota simplesmente mudou da água para o vinho. Ele que era a favor do projeto da anistia, agora já não está com tanta vontade assim de colocá-lo adiante. O que mudou naquele jantar, eu não sei. Uma outra coincidência política, vocês vão lembrar bem, que foi a cerimônia no Salão Negro do Congresso, no dia 1º de abril, que era o lançamento do livro do Pacheco, e o ministro apareceu lá de supetão. As pessoas ficaram se perguntando assim por quê, mas isso aconteceu pouco depois que o PL, o partido de Bolsonaro, protocolou um pedido no plenário da Câmara para a suspensão da ação que trata da tentativa de golpe. Ou seja, tudo muito bem planejado, tudo muito bem arquitetado. E essa matéria do Globo diz que o ministro sempre foi do diálogo, entrevista o Michel Temer, e Temer dizendo, não, o ministro sempre teve muito apreço pela classe política, Ele não está fazendo política agora, ele sempre gostou disso. De fato, o ministro sempre teve uma atuação política, mesmo antes de ser ministro da corte, Ele foi funcionário do Kassab, secretário do Gilberto Kassab na prefeitura. Ele foi ministro da Justiça do Temer. Então ele exerceu de fato alguns cargos políticos antes de virar ministro. Só que a política não saiu do sangue do ministro e ele continua exercendo ela, mesmo sendo magistrado, o que evidentemente vai de encontro à lei da magistratura. Mas vamos lá. Aí o Globo continua falando sobre essa matéria, sobre o ministro, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Em nenhum momento o jornal o Globo questiona a atuação política do ministro. Ao contrário, parece corroborar, parece apoiar essas ações do ministro, porque, no mínimo, deveria ser questionado, Como é que um ministro age politicamente assim, fica por isso mesmo, e ninguém da velha mídia pergunta nada, não questiona nada, não fala nada? Pois é, e aí diz que o ministro começou a modular algumas atitudes em relação aos presos do dia 8, para tentar, assim, arrefecer os ânimos da oposição em relação ao projeto da anistia. Eu quero dizer ao ministro que, se essa for a sua tática, não vai funcionar. Essa estratégia não vai funcionar de jeito nenhum. E o Globo cita como exemplo a prisão domiciliar da Débora. Ora, meu Deus do céu, a senhora já estava lá há 2 anos apodrecendo na cadeia e só foi solta por causa de muita pressão popular. O caso da Débora extrapolou as hostes bolsonaristas, Furou a bolha, e o Brasil inteiro hoje sabe que a anistia é importante, também pelo caso da Débora. Mas existem outras Déboras presas também. A Asfav recentemente fez um relatório com 20 pessoas com comorbidades sérias, idosos, gente com doença grave, mães que precisam cuidar dos seus filhos, um idoso que cuida da mãe de 92 anos e agora a mãe está abandonada. Enfim, existem centenas de outras Déboras espalhadas por aí e a gente não vê essa benevolência do ministro para com essas pessoas. Então, eu acho que
essa modulação aí do ministro não vai funcionar. Sem contar, o Globo também comenta isso, o embate dele com Elon Musk. Eu diria mais, já que o Globo não tocou no assunto, eu vou comentar. Eu diria que a vida do ministro aqui no Brasil pode estar até tranquila, mas lá nos Estados Unidos não vai estar não. Ele já responde, ele é réu em uma ação lá na Justiça da Flórida, certo? Pela aquela treta dele com a Truth Social e também com o Rumble. Pode ser que o ministro vire réu também no caso da brasileira que ele mandou prender, né? E brasileira naturalizada americana que ele mandou prender, e ela também teve as suas redes sociais bloqueadas. Provavelmente ela também tomará as atitudes judiciais cabíveis lá nos Estados Unidos, sem contar o caso do Felipe Martins. Enfim, a vida do ministro, que aqui no Brasil tá fácil, lá na América tá difícil e vai ficar cada vez pior. Enfim, é isso, meus amigos.